Fernando da Hobbs Trader, né? Isso, exatamente. Manda bala, Inclusive, o Peu estava aqui. Será que o Peu aparece aqui de novo para dar um alô pro... Chama ele, vamos ver se ele aparece Chama aí, aqui. cara. Ele tá aqui no escritório, pô. E aí, Fernando, tudo bem? E aí, galera, beleza? Beleza, Malacarne? Beleza? Opa, tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Cadê o Peu? Chama ele aí. Eu Chama, mandei ele senão a subir gente aqui. puxa a Vamos ver orelha se... dele. É. Boa, talvez ele chegue aqui já. E aí, Hobbs? Beleza. Fernando, eu fico chamando de Hobbs. Tudo tranquilo? De onde é que veio o Hobbs Trader? Curiosidade mesmo. Essa é a curiosidade que todos têm. Na verdade, esse nome nos colocou na operação automatizada antes, né? Eu brinco desse jeito, porque o nome Hobbs, né? Algumas pessoas falavam assim, vocês já trabalham com bots, vocês já trabalham com operações automatizadas, mas lá no início, né? Não era. Então, assim, Hobbs é o meu sócio e mentor, né? Ele é da velha guarda aí da Bolsa, 2007, 2006. E eu já sou de uma guarda um pouco depois, 2011, que não é muito diferente. Eu vou falar igual o meu colega que estava anteriormente, né? Apesar da carinha nova, eu também não sou tão novo. E aí o nome dele, né, é Roberto. Aí a gente colocou o nome, né? Ele já tem um tempo de mercado, a gente colocou o nome em homenagem ali ao cara que tem mais tempo, né? Então ele tinha o mérito da situação. E aí a gente colocou ali de Robson. Mas aí vira Robson, vira tudo aí vai. Já te chamam de Robson, né? Toda hora. Robson é o que mais chama e não tem nada de Robson aqui, é Roberto e Fernando. Boa. Pô, primeiro, obrigado aí por comparecer na live e também pela confiança na Untic. Na verdade, falando o nome do Malacarne aí, né? E pela confiança que você sempre teve aqui na BRA. Opa, quem tá chegando aqui? O Pedro tá chegando aí? Tudo ligado aí. Olha o Peuzão aí. Chegou. Fala, Pedrão. Fala, Fernando. Fala, Malacarne, beleza? Boa noite, tudo bem? Cuida Boa da noite, gente beleza? Aí. Beleza. Pô, coisa boa ver vocês dois juntos aí. O Malacarne, porra, CEO da Untic, uma plataforma fantástica de automação, revolucionando o mercado e, porra, Peraí, tô um pouquinho cansado aqui, subi correndo. Ficou emocionado a hora que ia falar da gente. Fiquei emocionado. E o Fernando já conhece o trabalho dele há muitos anos, admiro demais. Já rodo o R2 em minha conta, comecei ali no MT5. A gente já teve alguns problemas de execução lá atrás na XP. E, porra, tenho certeza que essa parte de execução agora na Untic vai ficar fantástica. Esperamos, com certeza. É isso aí, valeu demais. Mas e aí, já tá disponível lá na plataforma? Que eu vou começar a botar para rodar logo lá, hein? Então, já tá disponível... Cara, já tá disponível, já tá lá na plataforma já. Esperamos que já esteja. Só o plano BRA que ainda não tá disponível, mas isso a gente deve liberar amanhã de manhã, Peu, tá bom? Fechou. Eu vou começar a botar na minha conta aqui. Ele cansa de botar também, né? Com certeza. Então, fechou. Então é isso. Eu vi no começo ele mostrando um monte de bot. Mês que vem ele vai mostrar o nosso aí. Vai ter aí o R2, o R-Break, o R-Dólar, vai ter. Rapaz, você conhece tudo mesmo, hein? Pedro é de dentro da estrutura. Pô, conhece e use e gosta. Bacana. Inclusive, já está no site, o Fernando, se você quiser mostrar aí também, cara, já pode compartilhar a sua tela, porque já está no Untic, inclusive, entendeu? Não sei se você chegou a ver, mas já está no Untic. Legal. Eu preparei um materialzinho aqui para mostrar para o pessoal. Só contar uma breve, eu sei que a questão do tempo aqui, eu estou ligado no tempo. Só para a breve historinha, né, para vocês. E aí, igual a gente iniciou, né, o processo da empresa e tal. E na crise ali, logo que começou a fechar todos os estabelecimentos, aí nós tínhamos escritório, pagávamos aluguéis e tal, mas não estava usufruindo dele, né? E aí a gente, nossa, o que a gente pode fazer? E a gente sempre trabalhou nessa linha de operacionais objetivos e também operações discricionárias. Então a gente tinha um educacional muito forte na época. E aí surgiu, né, um programador parceiro, né, que é o meu parceiro atual na época, e aí a gente começou a automatizar as nossas estratégias, né? Então
Esse foi o nosso... A gente acabou entrando no mercado automatizado, porque eu brinco que antes era no canetão mesmo, né? O pessoal falando aí das antigas aí, né? Antigamente nem simulador tinha, né? Eu lembro que a gente pegava lá na DBFN, os gráficos lá, e estudar. Eu chegava no meu sócio e falava, cara, o que é isso aqui? Me ensina isso aqui. Então a gente começava a trabalhar em dados, então a gente sempre teve um alinhamento com essa questão dos dados. Então a gente tem a nossa linha subjetiva discricionária, mas a questão dos dados, confiar, principalmente na questão do risco-ganho, que vocês conhecem a nossa estratégia, todas as nossas estratégias são pautadas na questão do risco-ganho. A gente faz um movimento automático, né, de trazer a matemática a nosso favor. Então, esse é um pouco da Robs Trader e como a gente se tornou. E a gente já está aí, o Peu falou aí do R2, é o cara que abriu o caminho aí, era um operacional que já era utilizado na mão e ele foi automatizado. Então, foi a abertura de caminho. Então, eu vou apresentar. Hoje nós pegamos... Deixa eu aqui compartilhar a tela. Pessoal, eu vou ter que ir nessa aqui, que eu tenho um outro compromisso agora. Eu vou deixar aqui com o Ericão. Vai lá. Mas, pô, show de bola. Feliz demais ver essa parceria aí dando certo. Valeu, Pedro. Abraço. Valeu, Fernando. Valeu, Malacarne. Tamo junto. Então, basicamente, né, como nós fizemos? Nós trabalhamos por muito tempo ali com robôs de forma individualizadas e sempre falando da questão de ter mais operacionais, justamente para poder trazer um equilíbrio. Acho que hoje a gente até conversou sobre isso, Malacarne. Malacarne falou sobre a questão da importância do portfólio e a gente veio construindo justamente essa questão do equilíbrio, gerando o quê? Sustentabilidade. Eu costumo dizer que a sustentabilidade, o risco-ganho no médio e longo prazo, né, ele te dá uma sustentabilidade. Às vezes uma estratégia puxa um pouquinho mais, a outra segura, e isso é mercado, né? Isso é renda variável, isso é o alto risco, e é você estar pronto para isso. É justamente nós que estamos aqui dispostos e coloca sempre a carne em risco ali mesmo, literalmente todos os dias. Então, a nossa lógica foi justamente trazer, principalmente no aspecto correlação, quando a gente monta uma carteira, porque como acontece quando você comercializa só uma estratégia ou outra de forma isolada? Acaba que quem está lá na ponta, ele monta uma estrutura, monta um portfólio do jeito que ele acha que tem que ser. Aí fica o Malacarne de um jeito, o Eric de outro, o Pedro de outro, e aí cada um fica com a sua estrutura. Mas quando você joga numa perspectiva de correlação, onde as estratégias, uma vai segurando a outra, e quando nós construímos a lógica desses portfólios aqui foi justamente nesse sentido, foi justamente buscando essa correlação e ajustes de risco, causando o quê? Um sistema de estabilidade. Então, foi quando a gente construiu os portfólios e foi uma parceria muito bem-vinda, chegou no momento certo, porque a gente trabalhava com bots em cada máquina. Então, por exemplo, nós chegamos a ter aí mais de 600 bots em máquinas por aí. Então, a gente fala de sistema, né? Então, sistema, hora ou outra, a gente tem que ter alguém para apagar incêndio. Então, quando você traz um sistema de centralização, igual é agora, você já resolve aí, acho que 80% dos nossos problemas. Não tem como a gente falar que não vai ter, porque a gente está falando de sistema, mas a gente já resolve boa parte das variáveis problema. Então, a gente construiu, né, ali 3 portfólios, né? Pensando ali projetar o nosso assinante, aquele que usa o nosso serviço, de uma forma estável. Aí eu vou passar de forma rápida aqui os portfólios, que é o portfólio Baby. Basicamente, a gente colocou aí a rentabilidade. Fernando, pode falar. Posso só fazer uma pergunta rápida? Eu não sei se eu não peguei antes. Os portfólios rodam em mini índice e mini dólar. A gente entra e contrata um robô do portfólio e ele já é o portfólio inteiro. Como é que é essa? Então, vai ter as estratégias, o portfólio Baby, por exemplo, todos os portfólios nossos aí, você vai ver que ele vai ter 6 estratégias englobadas internamente. Porém, por exemplo, a gente tem a nossa recomendação em cima da planilha de correlação que eu falei para vocês, que é justamente minimizando o risco. Então, o dólar, por exemplo, né, que a galera gosta bastante, eu sei disso, né, mas ele tem uma alavancagem diferente, uma forma de estruturação diferente, principalmente nós, né, que trabalhamos com estratégia, né? Até questão do risco ganho é um pouco mais difícil. Eu brinco que é igual colocar um elefante na sala. Tem que ser devagarzinho, você consegue, mas
E também, consequentemente, ele te traz o quê? Uma rentabilidade interessante também, né? O dólar tem isso. Então, você tem que saber como ligar as pontas. E o dólar, então, ele entra só na nossa carteira Start. Apesar de Que é a todos... próxima depois da Baby, que é imediatamente depois da Baby, né? Justamente, que é imediatamente após a Baby, onde aqui o capital recomendado, né, é a partir de R$10.000. A Baby, 5 mil, né? Então, todos esses percentuais aqui que vocês estão vendo, eu fiz do ano aqui para não ficar gigante, mas lá na estrutura da OnTick tem desde setembro. Então, os percentuais aí é baseado em 5 mil, tá? Lembrando que a gente já opera o ativo alavancado, né? Quando se trata de mini índice, mini dólar, quem não tem conhecimento fala assim, impossível 293%. Nós estamos falando de ativos que já são alavancados, né, gente? Então, a gente trabalha com a lógica alavancada profissional. Então, a gente tenta o quê? Minimizar esse risco e extrair resultado. E colocando para o nosso assinante um custo robô interessante, que eu falo que também não adianta nada a gente montar uma estrutura legal, apresentar percentuais aqui e lá na ponta o custo robô está altíssimo, né? Aí quando você vê, não compensa. Praticamente sua estrutura tem que performar muito bem para poder entregar algo ali para o seu assinante, beleza? Então, a carteira Baby, que tem ali os bots todos voltados para o mini índice, né, na nossa recomendação. Ué, peraí. Tá passando. Peraí que eu tenho que pegar aqui. Aí. A carteira Start, que já tem aqui um bot de mini dólar, que é o R-Dólar. E a nossa carteira aí, Portfólio Plus, que é o capital inicial ali de R$30.000. Então, toda essa estrutura foi pensada, né, justamente para estabilizar mesmo, porque a gente está falando o quê? De renda variável. Então, a nossa proposta é justamente essa. Então, todos os nossos bots, nós operamos ele também em conta real, então sempre foi assim. Antes de comercializar, a gente está sempre em conta real com eles. Então, a gente não lança sem ter essas condições, porque a gente sabe também que tem um risco técnico, tem um risco de, às vezes, performar de uma forma no backtest, chega na conta real, ele não performa da mesma forma, e por N motivos que todos nós aqui que está no mercado sabemos. Boa, maravilha. Eu posso compartilhar aqui a minha... Você vai apresentar mais alguma coisa aí, Fernando? Não, o Malacarne até falou da questão da página, se você quiser apresentar, enquanto isso eu vou abrindo, né? E todos os nossos operacionais, pessoal, é baseado no price action. Então, a gente busca o quê? As divergências do preço ali, busca pontos em comum dentro de uma lógica. Então, primeiro a gente busca uma lógica e se construir algo dentro dessa lógica. Então, a gente primeiro busca o padrão técnico e depois dá o próximo passo. Boa. Acho que eu preciso parar a minha, né? Acho que o Ben consegue... boa, colocou. Então, pode ir falando aí. Você tá mostrando a minha aí, que beleza aí. Então aqui, em parceiros, você vai lá em parceiros. Isso. Desde o início é só saber, vai em parceiros, aí desce aqui, procura Hobbs Trader. Tem o Jonas aí também já, né, que apresentou ainda há pouco. E o Jonas já está aqui. Uhum. E aí você pode ler aqui, se quiser entender um pouco mais da história da Hobbs Trader. Isso. Pode assinar a extensão aqui, mas aqui embaixo você já tem todos os robôs. Agora, só me tira a dúvida, quais robôs que fazem, então, parte do portfólio Trader? Baby e Start e o Plus, né, o terceiro? O Track Record, só um detalhe aí, gente, o Track Record, ele vai atualizar 2 horas da manhã, de hoje para amanhã, porque a gente tem uma aplicação a gente tem uma aplicação que roda todo dia 2 horas da manhã, porque ele gera as curvas de capital e os Track Records. Então, assim, de hoje para amanhã, isso aí vai estar acertado, tá bom? Beleza. O Eric, respondendo a sua pergunta, vamos lá. A carteira de 5 mil, que é a Baby, né, que é a nossa primeira carteirinha ali, para quem está iniciando, ele roda o X-Rocket, o X-Rocket, né, cada um, o R2, o H1 Sombra, o Reverso e o X-Zone, o X-Zone. Então, todos os de mini índice fazem parte do portfólio Baby. O Infut aqui em cima. Entendido. Todos fazem parte. Lá na carteira Start, você só vai tirar o H1 Sombra, por causa da correlação. Quando entra o R-Dólar, ele dá uma cruzada na correlação de risco. A gente tira o H1 Sombra
e coloca o R dólar. Então vai ter todos aqueles que eu falei de índice, tirando o H1, né? E entra o H1 sombra e entra o R dólar. Então aqui o robô de dólar já começa a atuar. Legal. E lá na Plus são todos, né, o que diverge a nossa recomendação de quantidade de contratos. Em todas elas, na verdade. E vai divergir nas quantidades de contratos. Maravilha. Um ponto interessante, assim, que eu gosto sempre de frisar, é que o risco maior que nós corremos é lá na carteira Baby, de 6%. E eu sempre friso também, todos os nossos operacionais, eles fazem, como regra, uma operação ao dia. Então, tem um operacional, por exemplo, aí, o H1 Sombra, que acho que 4 vezes no ano que ele fez 2 operações. Então, é raridade, né? Então, a lógica do risco. Então, vai acontecer de vários dias, por exemplo, um ou 2 bots não operar, os outros sair para o game, né? Eu sempre brinco assim. Então, vai acontecer para o cenário de terra arrasada mesmo, é 6%. E outra coisa que eu acho interessante é o fator risco-ganho. Todos eles eu trabalho com fator risco-ganho favorável, pelo menos 1:2, exceção do R dólar, que está 1:1.8. Eu acho que é interessante. Aí, a gente falou sobre isso hoje, lembra? Isso sim me atrai, tá vendo? Essa relação risco-retorno aí, cara, assim, a médio e longo prazo não falha. Você não vai ter uma taxa de acerto linda, maravilhosa, mas assim, é o que dá dinheiro a médio e longo prazo. É você ter uma relação risco-retorno, né, de 2:1, 1.8:1, daí para cima, entendeu? Isso. Agora a pergunta... Eu brinco que é você trazer a matemática a seu favor, né? Você já tá... Isso aí. Perfeito. Agora, a pergunta que não quer calar, Malacarne, eu já posso assinar? Cara, pagando pode. Ele vai... o plano gratuito que a gente deve liberar amanhã. Se tá lá no final, né? Aí tem os planos legal, que já estão aqui, funcionando. Clique em assinar. Isso. Vem aqui o Baby, Start e Plus. E aí explica o que está incluso, o que não está. E aí vai ter um outro plano aqui, BRA, né? São algum tempo para testar. Como é que deve aparecer amanhã. Isso. Como que é o plano BRA? Fala aí, Fernando, como é que vai funcionar? Nós vamos liberar 2 estratégias, né, para a pessoa poder testar ela por 30 dias, que é a R-Dollar, o R-Dollar e o X-Foct. Maravilha. Boa. Beleza? Então, quem quiser conhecer também vai ter uma abinha a mais aqui, plano BRA, ABS, né? E aí a gente pode contratar. Maravilha. Quais são as estratégias, Fernando, que vai ter acesso no plano BRA? A X-Rocket e a R-Dólar. Só essas duas, né? Isso. R-Dólar. Gostei do R-Dólar. Você falou que é mais apimentado. O R-Dólar. Mas ele é interessante, cara. Ele, por exemplo, ele tem uma constância muito boa, assim, o R-Dólar. Bem interessante ele. O que eu gostei muito também é que ela opera uma vez por dia, cara. Tenta dar aquele tiro certeiro. Se ganhou, ganhou. Se não ganhou, espera para a próxima. Isso eu gosto muito também. Eu sempre, nas mentorias, né, eu sempre falo para o pessoal o que o pessoal erra muito nos robôs. Inclusive, o Eric fez uma pergunta aí, se todos os robôs têm sustentabilidade, né, no longo prazo, né? Foi uma pergunta, eu estava prestando atenção aqui. É interessante a pergunta, né? Primeiro, assim, a gente está falando de day trade, né? A gente trabalha no day trade, tem sempre que estar alinhando a estratégia, não tem jeito. Você tem muitas variáveis ali, mas você precisa estar ajustando, e nós estamos falando de day trade. Mas quando você traz, por exemplo, um fator risco-ganho, para mim é algo muito interessante. E outra coisa, né, que às vezes a galera não leva em consideração, que é a questão do gerenciamento de lotes, né? Eu vejo que muitas pessoas saem do game, às vezes falam muito, emocional, não sei o que e tal. Muitas pessoas saem do game por causa desse tema, gerenciamento de lotes. As pessoas não conseguem entender, por exemplo, o Malacarne até citou isso, praticamente você tem que ter uma estratégia infinita de ganho todos os meses. Mas as pessoas, por exemplo, se ela opera lá com um contrato, a estratégia fez 30% no mês, quando ela sobe para 2 contratos, ela dobrou a mão dela. Se a estratégia vem negativo 15, comeu tudo. E aí a pessoa fica com aquela sensação, fala, não, esse negócio de robô não presta. Então, na verdade, não é o robô. Eu falo que as operações objetivas, ao contrário das operações discricionárias e subjetivas, elas imprimem um extrato para nós, onde a gente consegue ver, né, a nossa vida pregressa. E a gente não consegue, né, pegar o extrato lá e falar, rapaz, eu errei aqui, ó. Eu mesmo, teve muitos que caminharam comigo aí, que saiu do game, que estava lá com
30 contratos, depois subiu para 100 contratos. Aí vem conversar comigo, falei, cara, você triplicou a mão, você praticamente quer uma estratégia, você tá querendo que eu venda aquele robozinho que os caras estão enganando o povo aí na internet. Eu não vendo isso. Aqui você não vai encontrar isso. Aqui você vai encontrar o quê? Um time disposto a estar sempre ajustando, um time te entregando performance, um time te entregando otimização. E é isso, acho que gerenciamento de lotes é um tema que a gente precisa bater muito em cima dessa tecla toda vez. Fernando, bom você ter falado nisso, cara, porque na OnTick, à medida em que o cara vai aumentando a mão dele, a gente mostra que o prejuízo dele também pode aumentar. Tem muita gente, cara, que aumenta a mão sem ter noção do risco que ele está correndo, entendeu? Então você vira para um cara e fala assim, pô, você vai operar 100 lotes, beleza. Se você perder 20 mil no dia, você vai ficar satisfeito? Cara, eu posso perder 20 mil. Tem gente que nem sabe que pode perder, entendeu? Então, assim, é legal, antes do cara dar play na estratégia, mostrar isso pro cara. É isso que a gente faz na OnTick, né? Então, assim, na hora que o cara começa a aumentar o lote dele, a gente fala, meu amigo, ó, seu ganho pode aumentar, mas olha o tamanho do prejuízo que você pode ter também, entendeu? Isso. Então, assim, é importante mostrar isso aí pro usuário final, é isso que a gente faz na OnTick. Tem muita gente que não tem essa noção, cara. Então, sabe aquela coisa? É a coragem da ignorância. Porque é aquela coisa que o cara, ele coloca, tipo, eu já vi gente, cara, operar 10 mini contratos de índice com R$1.000 na conta. Isso chama de coragem da ignorância, cara. É a coragem da ignorância. Isso acontece muito. Chama-se coragem da ignorância. Então, assim, você tem que mostrar pro cara que ele pode perder 2, 3, 4 mil tendo menos na conta. Então, assim, quando você mostra claramente pro cara, eventualmente você tira um pouquinho a coragem dele, entendeu? Eu friso muito isso, assim, ó, e vai um alerta para quem tá assistindo a live ou vai assistir. Eu tinha um projetinho que eu chamava SOS Robô. Aí, os meus vídeos falando da estratégia dava 1.000 visualizações. O SOS Robô dava 50. Ou seja, as pessoas querem a estratégia, as pessoas querem o operacional. Exato. E o pessoal ignora o risco. Propositadamente, eles ignoram o risco, entendeu? Mas a gente, na OnTick, a gente faz questão de frisar o risco. Fica o tempo todo exposto na cara da pessoa. E eu fico tão mais certo ainda que eu vim para o lugar certo, porque eu acho que isso é muito importante. Isso é o padrão, inclusive, da plataforma, tá? E é muito legal a forma que vocês mostram o financeiro mesmo, né? Tipo, quando a gente pega percentual, o pessoal acaba não ligando tanto. Pô, você vai perder 2% no dia, que já, pô, não é uma perda tão pequena assim, se você for olhar um investimento tradicional, né? Mas, pô, quando você bota o financeiro, você pode perder R$10 mil no dia, R$5 mil no dia, aí o cara, pô, beleza. Então, e geralmente o que a galera faz? Quando vê o tanto que pode perder, eles não aumentam a mão, cara. Então, nesse sentido, a OnTick está cumprindo o papel dela, cara. Então, aí é o segredo da sobrevivência, né? Aí a gente vai exatamente. Então, a OnTick cumpre o papel dela, porque a gente fala, cara, ó, você tá aumentando a mão, lindo, mas olha aqui o prejuízo aumentando também. Para cada tiquezinho que você dá a mais no volume, você tem que mostrar que o prejuízo, né, do cara pode aumentar também. A gente faz isso muito claramente no OnTick, a gente faz questão de frisar isso aí. Não, bacana, isso é bom. Tem umas perguntas ali, acho que a gente pode começar a responder as perguntas aí para a gente poder fechar. Onde vê as perguntas? Eu não vejo, não tô vendo. Acho que a gente tem que ir lá pro YouTube, né? Eu tô no YouTube aqui. Acho que o diretor pode passar as perguntas. É isso aí, ó. Qual será o capital mínimo para o portfólio BRA? Qual o portfólio BRA? Deve ser o portfólio da Hobbs, né, o Fernando? Falei. Isso, deve ser o da Hobbs. O de índice 1.400, né, que é o X-Rocket ali, que vai estar. Não, esse é por estratégia, não é o portfólio, é por estratégia, né? Acho que para rodar todo mundo. Não, mas ele falou. Aí depende do portfólio. Tem portfólio Baby, tem portfólio. Isso. Vamos lá. Portfólio Baby, 5 mil. Portfólio Start, 10 mil. Portfólio Plus, 30 mil. Beleza? Lembrando que o risco maior está lá no portfólio Baby. À medida que os planos vão crescendo, o risco vai reduzindo. Beleza? Boa. Perfeito. Consegue mostrar? Acho que essa aqui era lá para o colega do Swing Trade ou vocês que estavam falando alguma coisa sobre ele. Ele está aí, eu acho que o Jonas está aí ainda, Jonas. Será que ele está aí ainda? Não sei se o Jonas já saiu. Vamos para a próxima, beleza. Está rodando o OnTick. Qual o retorno sobre o capital durante o histórico de início até hoje? Acho que é com vocês essa aí, ó, da OnTick. E a OnTick está rodando desde maio desse ano, né? Agora, retorno sobre capital, a OnTick é uma plataforma. Sim. Então, a OnTick não tem retorno sobre capital nenhum, né? Então, as estratégias rodando dentro da plataforma OnTick é que tem retorno, né?
E você consegue, ô Matheus, entrar lá na plataforma Multic, lá na seção estratégias, e verificar uma por uma o retorno histórico que cada estratégia deu. Eu aconselho você olhar cada uma das estratégias, porque, de novo, não existe um retorno, existem vários de acordo com a estratégia que você está utilizando, tá bom? Boa. Como funciona isso de robô exatamente? Isso é para você, Eric. Acho que é para você. Então, pô, robô, a gente usa muito o termo robô, né? Cara, acho que é mais fácil pensar como estratégias automatizadas, né? Isso. Robô pode ser uma infinidade de coisas. Então, pô, o que a Untic traz aí pro mercado são estratégias que foram testadas, que, pô, na maior parte das vezes elas sobem lá estratégias que deram certo durante um bom tempo, de forma automática, e aí o cliente pode entrar, contratar. Obviamente é importante olhar o capital, olhar, pô, se você está de acordo com o risco que você está correndo. É uma coisa muito importante que eu e Malacarne a gente falou sobre isso hoje. Cara, é muito fácil de você entrar, clicar e ver quanto que você tem de perda ou de ganho por contrato em cada uma das estratégias que você pode colocar para rodar. E aí, pô, se eu tô confortável de perder R$20 por operação, pô, coloca a estratégia se ela fizer isso. Se a estratégia perder R$200 por contrato por operação, não faz sentido. Então, até indo além um pouco do que é robô especificamente, todo esse processo aí de contratar a estratégia automatizada é importante entender. A gente já fez algumas lives aqui, né, Malacarne, se quiser, e assim, tendo dúvidas, fique 100% à vontade de conversar com a gente aqui na BRA. A gente tem uma assessoria bem especializada em quem gosta de operar, e a gente pode tirar qualquer dúvida que tenha aí, Márcio, com relação a robô ou estratégias automatizadas em geral. Ô Fernando, eu tinha tem uma outra pergunta aí. Tem umas perguntas interessantes ali, ó. As estratégias da Hops Trader está falando que é por sinal. Como funciona? Eu contratei e vai copiar e eu tenho que executar? Não, então, quer responder aí? Pode responder. O Jonas é uma estratégia por sinal que é copy trade, né? Então, o CNPI, ele opera lá de forma discricionária e replica a operação dentro da Untic. As estratégias do Fernando são estratégias já pré-parametrizadas, né, automatizadas. E aí, Fernando, se quiser falar um pouquinho mais sobre sobre a estratégia em geral, para a Laila entender um pouco melhor. Isso, todas as nossas estratégias, né, são algoritmos, né, então elas já são pré-estabelecidas ali. Inclusive, já respondendo a dúvida anterior, né, que perguntou o que são os robôs. Os robôs nada mais é do que você pegar um operacional que está performando ali, ou não, né, que a gente acaba que tem operacionais que não performa e é automatizado aí, e ser automatizado. Então, ele nada mais pega o que você, de certa forma, programou ele ali, ele vai executar de forma automática. E não um tique, a partir do momento que você linkar lá, ele já vai estar ligado aqui com a nossa central, onde quando a nossa central entra em operação, automaticamente vai chegar até você essa operação também. É isso, né, Malacar? Isso aí. Boa. Ligou o robô, você opera, a gente opera, é isso mesmo. Isso. Boa. Ô, Fernando, você falou lá no início aí, uma dúvida minha mesmo, uma pergunta. Você começou lá operando na mão, né? Quando que você virou a chave para criar operações automatizadas e você foi estudar esse mundo e começou com isso? Cara, então, minha família é um pouquinho diferente das famílias de muita gente, porque a gente já tem pessoas que operam na bolsa, às vezes tem aquele preconceito, né? Eu vejo, às vezes eu pego alunos e tal, e às vezes tem um preconceito ali. A minha já não tinha essa situação. Então, já tinha pessoas, inclusive meu sócio, né, já desbravou, né? Então, para mim foi algo muito importante, inclusive ele está nessa live aqui. Então, foi muito importante ele desbravar isso, porque já quebra alguns paradigmas, alguns caminhos que eu deveria ter passado e ele me ajudou a atalhar. Mas também não quer dizer que não passa sufoco, né? Então, o que, na minha opinião, que me fez virar a chave, então, toda vez que eu vejo, apesar de eu operar discricionário, toda vez que eu vejo alguém batendo em setups objetivos, que a gente vê, né, que é para engajar, eu fico muito triste, chateado. Porque se você tem os setups objetivos ali
num mercado tão difícil, igual nós falamos aqui, que o mercado você está contra institucional, banco e tal. Então, se você tem um setup que te dá um mínimo de competitividade para estar no mercado de alta performance, já é interessantíssimo. Então, foi aí, né, que eu comecei. Aí foi quando, às vezes, você operava ali operacionais risco-ganho desfavorável, aí você começa a quebrar a cara. Você fala, pô, esse cara até ganha, mas quando perde, ele entrega rápido demais, aí você vai aprendendo. E aí, acho que meu sócio nem lembra disso, né? Ele passou, ó, cara, vou te passar uma estratégia aqui no índice, 150 pontos de loss e para gain, e 300 de gain. Aí, a partir daí, eu falei, cara, vou começar aí é igual todo mundo, né? Todo mundo que começa no mercado acha que achou a estratégia infalível, né? Todo mundo, eu nunca vi alguém falar assim, não. E aí, mas aí eu saquei muito rápido. O que eu falo que foi diferente? Eu saquei que a parada não é estratégia, cara. É muito acima disso. E, na verdade, é mais simples do que isso. É mais simples do que isso. Às vezes as pessoas ficam, e aí eu, de fato, assim, não estou falando que quem usa, né, não ganha, pelo contrário, mas eu encontrei na simplicidade a forma de ganhar do mercado. Que é o quê? O fator risco-ganho, gráfico limpão, máximo suporte e resistência ali. Eu opero desse jeito, foi o que funcionou para mim. Fernando, eu tenho um amigo que usa 1000 indicador, funciona bom demais. Mercado tem isso, né? Mercado tem isso aí. Porque, assim, o meu acessório, às vezes a pessoa fala assim, mas o indicador é o meu acessório. É o que me fez virar a chave. O meu acessório é eu acreditar no meu plano. Fala assim, cara, essa deu loss, mas a próxima vai dar gain. Quando der gain, vai pagar 2 loss, 3 loss para trás. Eu penso desse jeito. E eu vou indo. Isso é o que me dá coragem de toda a operação entender ela como uma operação diferente daquela lá de trás. Então, eu vou para cima. Eu falo, cara, a hora que eu ganhar, eu vou tirar para trás. E aí, eu acho que o fator risco-ganho e entender isso. Também não estou falando, então você acha que quem trabalha com fator risco-ganho desfavorável não vai para frente? Não estou falando isso. Você precisa entender. Por exemplo, se eu trabalho com um fator risco-ganho 1 para 1, eu tenho que ter acima de 50% de assertividade. Simples. Então, o seu plano, você tem que ter respaldo nisso. Então, isso vai te passar confiança. E isso, eu aprendi rápido isso. Já peguei esse time. Falei, cara, então é isso. Eu quero trabalhar com uma estratégia... quando eu ganho 1, quando eu perco 3. Aí, direto aparece, né? Poxa, eu tenho uma estratégia aqui que a assertividade é 90%. Aí eu falei, quanto que é o risco ganho? Aí a pessoa fala assim, quando eu perco 4x. 10 vezes. Aí eu falo assim, cara, parabéns, mas essa estratégia sua tem obrigação de te dar 90% de assertividade. Se ela não te der, ela vai te afundar. É isso que você... tá errado a pessoa operar isso? Não, mas ela precisa entender isso. Às vezes a pessoa... É o que o Malacarne falou. Às vezes a pessoa está pensando só no ganho. Mas e quando vem as percas, como você vai gerenciar? Quando a gente está à frente do mercado, é bom demais. Mas e quando a gente está atrás do mercado? A minha estratégia me dá a condição de sair atrás do mercado. Porque com assertividade baixa eu vou buscar o mercado. É basicamente isso. Isso eu entendi muito rápido. Mas, assim, é igual eu falei, eu tive uma pessoa que falou, cara, você está fazendo isso aqui é completamente viagem, sai dessa. Outra coisa, eu não sigo 15 mil pessoas no Instagram. Nunca tive essa linha, porque você sempre vai ter um trader que vai estar top, porque ele está ali vendendo alguma coisa. Entenda isso, ele está ali, a estratégia dele que no dia faz 1000 pontos, 1500 pontos, ele vai estar mostrando. Então, ninguém fica mostrando assim, olha que desgraça, olha, tô lois aqui, quebrei minha conta. Ninguém fica mostrando isso. Então, é uma dica também que eu dou. Outra coisa, aí eu também não entrei nessa, já fui livrado pelo contexto, mas eu vejo que a maioria dos meus mentorados entram, fica em grupos, vários grupos de outros traders e tal, pegando 1000 informações. Para com isso, por exemplo, tem uma BRA que deve ter alguma coisa séria, vai atrás de pessoas sérias, que tem trabalho sério, tem trabalho respaldado, ou não fica em lugar nenhum, entendeu? Então, faça você sua história. Então, acho que a minha virada de chave, que eu acho que nem é esse nome, eu acho que todo dia a gente tem que se policiar, né? Eu acho que quem está no mercado alta performance, todo dia tem que se policiar, não adianta. E assim, eu falo que eu sou um day trade conservador. Eu sou um day trade conservador. Pô, vai, como assim? Morro de medo de perder, eu procuro me defender primeiro, depois eu agrido, eu sou muito assim. Boa, beleza? Legal. Pô, excelente. Esse é dos meus, hein, Eric? Já gostei da... Esse Pô, é dos meus. Tivemos várias outras perguntas aí agora. Eu Vocês vi, estão tá vendo cheio aí? de pergunta aqui, cara. Bacana. Caramba. Ó, não sei se o Ben consegue colocar aí. Pela Antic, não é necessário contratar a extensão dos robôs do Profit? Não. Não, você só entra lá no site da XP, assinatura de plataformas de serviços, muito simples, contrata um TIC, e aí você vai receber um e-mail já com a senha e assinatura.
via web, entra lá no site, acessa untic.com.br, né, Malacar? Untic.com.br. Isso, perfeito. E é aquela tela lá que eu estava mostrando antes. Você já vai ter acesso a todos os robôs ali, alguns gratuitos, alguns pagos. Então não precisa contratar nada no Profit. Perfeito. Outra pergunta. Para usar o portfólio da Hobbs, preciso abrir uma nova conta na XP? Bom, a Untic, ela só roteia para XP hoje em dia, então é importante você ter uma conta na XP. Se você já tiver uma conta na XP, não precisa abrir outra conta. Eu acho que nesse caso aí ele já deve ter, né, pelo jeito que falei. Exato. Pode usar mesmo. Agora é interessante subconta, né, Eric? Aí é você, aconselhei. Então, eu gosto, até para mim, eu opero em uma outra conta separada da minha conta, mais longo prazo, de alocação. Então, eu gosto de ter uma conta separada, uma conta só para um tique. Então, pode abrir, é bem tranquilo, não tem nenhum custo abrir uma nova conta na XP. Se você quiser fazer o mesmo, segregar ali, colocar em caixinha. Eu sou um defensor assíduo de dividir o dinheiro por caixinhas. Mas embora pode não ser racional no final das contas, mas eu acho que faz muito sentido. A gente funciona assim, né? O psicológico influencia muito. Então, dividir, se quiser, fica 100% à vontade para abrir uma nova conta na XP. Perfeito. Outros. Qual o capital mínimo para operar o portfólio da Hobbs Trader que será grátis por 30 dias? É que não vai ser Vai ser grátis por 30 dias? Fala aí, conta aí pra gente, Fernando. Fala aí, conta Fernando. Então, o portfólio não, vai ser grátis 2 estratégias, né? Aí entra lá no... É mais para vocês terem um gosto, né, de como funciona, principalmente as estratégias risco-ganho favorável. E eu anotei aqui, X-Rocket e R-Dólar, só essas duas. Isso. Beleza, pessoal? Boa. E qual que é o capital recomendado para X-Rocket e para R-Dólar? X-Rocket 1.400 e R-Dólar 3.000. Boa, maravilha. Boa, perfeito. Elas de forma isolada, né, estão no risco. Não tem um sistema de correlação, que é o que a gente estava explicando. Legal. Perfeito. Jailson, fala mais sobre a BR-ABS. Bom, quem não conhece aí, a gente é uma assessoria. A gente hoje trabalha com a XP, a gente está inclusive em processo de virar corretora. BRA era um escritório, BS era outro escritório. Nós dois tínhamos uma relevância ali em atender clientes que operam, né, gostam de operar na bolsa. E, obviamente, a gente não tem só isso, a gente tem toda uma assessoria completa aí para que precisar, alocação de longo prazo, previdência, qualquer tipo de produto que você quiser fazer para investimento, a gente entende qual é o seu perfil e conversa sobre o que você precisar. De novo, a gente tem um braço muito forte para trading, então por isso até que a gente faz muito esse trabalho junto com o TIC, que é mais opera um contrato futuro. Então o próprio Fernando é parceiro aí nosso já de longo prazo, e ele trabalha mais nessa parte de trading para as pessoas que a gente gosta de chamar de money maker, né? A gente meio que divide aí money maker e money saver. Money saver é aquele cara, Eric, eu quero investir a longo prazo, mas eu não sei o que fazer e não quero entender. Aí a gente conversa, cara, qual que é o seu perfil, e monta ali, ajuda a montar uma carteira para esse tipo de perfil. E aí já tem outras pessoas que vêm, muitas pessoas vêm ali do Fernando falando, cara, eu já opero, eu preciso de suporte para operar, o que você consegue me oferecer? E aí a gente oferece essa parceria com o TIC, a gente oferece calculadores de imposto de renda, a gente tem todo um BRA News, que a gente chama, BRA-ABS News, que a gente chama, que oferece todo que o trader, né, o cara que está operando ali no dia a dia, precisa saber para estar atualizado. A gente oferece relatórios de casos de análise, enfim, N outras coisas. Se me deixar falar, vou ficar falando aqui por 20 minutos sobre BR-ABS. É super assessoria, né? Mas... Até porque tem mais perguntas aí também. Vamos passar aí para as próximas. Qualquer dúvida que tiver, Jailson, estou 100% à disposição também. Pode me chamar que a gente tira qualquer dúvida. Tem mais uma pergunta? Aí, Fernando. Para você, Fernando. A Hobbs oferece suporte para os assinantes? Sim, a gente tem o nosso suporte. A gente agora vai ter um plus a mais, né? Que a gente vai ter um TIC ali mais ainda de parceiro, que a gente sabe que também tem o suporte deles. E também nós sempre teve. Inclusive,
fazendo um caminho um pouquinho diferente. A gente sempre teve essa relação com o pessoal muito boa, né? Isso é um ponto forte nosso. Eu sempre falo para o Pedro, Pedro, a gente é um pequenininho organizado. Então, a gente tenta ser um pequenininho organizado porque a gente sabe que para destacar nesse mercado tem muita gente. Então, foi uma das formas que a gente usou para destacar. Então, é comum, às vezes, eu estar ali com um assinante, ali, batendo um papo sobre gerenciamento, acaba que no final a gente vira quase um psicólogo, mas é isso. Acabou que virou o forte da Hobbs hoje, essa parte do suporte. É isso. E temos, sim. Então, a partir do momento que você entra na estrutura, é interessante que alguém da Hobbs vai te procurar. Então, não tem jeito. Você entrou dentro da estrutura, alguém vai pelo menos falar, e aí, beleza? Tá feliz? Tá tranquilo? Então, sempre vai ter alguém. A gente tem um timezinho aqui bem interessante, pequenininho, mas bem ajeitado, o time nosso. Como diz o Goiano aqui, né? O pessoal aí, é daqui de Goiás. Cara, tem uma última pergunta aí, super interessante, da Laila, e eu faço questão de responder, tá? Obrigado aí pela pergunta, Laila. Para eu contratar os portfólios da Hobbs Trader dentro da Antic, qual é o custo pago para a plataforma? Ô, Laila, nenhum. Quando você contrata as estratégias da Hobbs Trader, então, no preço, né, já está incluso tanto o custo de plataforma quanto o custo do parceiro Hobbs Trader. Então, você não precisa contratar 2 vezes, plataforma e Hobbs Trader. Não. Contrata a Hobbs Trader, que você já tem ali, no caso, embutido os 2 custos, então você já consegue usar direto, não precisa pagar 2 vezes pela plataforma, pode ficar tranquilo. Tá? Aliás, ótima pergunta, obrigado pela pergunta. Tá? E é uma pergunta bem recorrente essa aí. Sabia? O pessoal meu tá entrando em contato, muitas pessoas perguntam isso. Tá, vou pagar para vocês. E para um tique, eu falo, não precisa, porque já está embutido o custo da plataforma na assinatura da Hobbs, entendeu? Isso Sim. mesmo. É tão bom que ninguém acredita, né? Pois é. Não, acho que é isso, não, Eric. Acho que a gente se alongou até um pouquinho mais aqui, né? Mas, enfim, ficamos aqui disponíveis também para quem tiver qualquer dúvida, tirar dúvida com a gente, né? É isso, eu deixei meu e-mail lá, quem quiser mandar pergunta. O pessoal do nosso comercial pode mandar lá no chat? Com certeza. Do YouTube? Com certeza. Beleza. Então, qualquer dúvida, a gente vai colocar o telefone e o e-mail lá, tá, pessoal? Boa, pode mandar aí. Pô, brigadão aí, Fernando. Obrigado também ao Malacarne aí pela participação. Muito sucesso aí para todos nós. Show. Queria agradecer em nome da Antic aí a presença do Jonas, não sei se ele está aí ainda, mas enfim, a presença também do Fernando, né? E falar aqui então a partir de amanhã, na verdade, acho que já a partir de amanhã vão estar atualizadas as curvas de capital, as informações de track record e tudo mais. Então, acho que a partir de amanhã a gente já consegue liberar as estratégias aí para o pessoal assinar dentro da plataforma Antic, né? Operacionalmente falando, já está tudo integrado, né? O Jonas e Fernando. Então, de fato, é só a questão da parte visual, dos track records e tudo mais, para atualizar para a gente já começar a partir de amanhã mesmo. Então, tenho certeza que serão 2 parceiros aí de sucesso dentro da plataforma. Queria agradecer a todo mundo em nome da Antic. Obrigadão, gente. Muito bom. E é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado ao Antic pela parceria e obrigado aí ao Grupo BRA também pela parceria de sempre, que eu já sou das antigas, hein? Isso aí. Valeu, Fernando. Valeu, gente. Um abraço. Uma ótima noite. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.